O que eu tenho a falar? Sei lá o que eu tenho a falar. Muitas vezes a gente fala coisas sem pensar, coisas sem atinar pensamento com pensamento. É uma coisa muito louca. Às vezes falamos sozinhos, falamos sem entender o que estamos falando. Parece que nosso pensamento desandou a jogar palavras na nossa boca e começamos a falar. Porém, algumas destas vezes percebo que as palavras têm sentido, um sentido muito grande, uma conjugação de palavras que leva a uma ideia complexa e profunda demais. É como se o vocábulo se estendesse além das nossas compreensões, da nossa compreensão. Quando nos vemos, quando percebemos, estamos falando coisas que não são de nossa cabeça. Quando percebemos, estamos ditando ideias que não são nossas, estamos expondo observações e fazendo perguntas a si mesmo que não são comuns à nossa forma de pensar. Dá-nos a impressão que estamos sendo teleguiados a conversar o que não desejávamos, o que não tínhamos intenção de fazer. Diria eu que alguém invisível nos coloca palavras na boca. Nos coloca palavras na boca na intenção de alertar sobre algum mistério que não compreenderíamos se ouvíssemos uma outra boca falar, uma outra pessoa pronunciar. São verdades que nós deveríamos saber, mas não conseguiríamos ouvir de outra pessoa. Conseguiríamos ouvir só de nós mesmos e ter a nítida certeza que não são nossas ideias. Espíritos estes são sábios e fazem com que entendamos o que precisamos de uma forma tão sutil que nos é engraçado. Nos colocam ideias na cabeça que nunca pensamos em matutar, em pensar dessa forma. Muito curioso isso, muito instrutivo também, pois assim percebemos que nosso conhecimento, entre aspas, nosso conhecimento, vai muito além do que já estudamos, vai muito além do que aprendemos, do que sutilmente ouvimos alguma vez. Algumas vezes, raras vezes, estes conhecimentos ultrapassam qualquer dimensão, qualquer horizonte, vai muito além e nos mostram conhecimentos que talvez nunca conseguíssemos armazenar, conseguimos captar de uma fonte de nossa confiança. Pois que essas informações são de um cunho individual que só cabe a nós, a cada indivíduo, saber. Seria a verdade individual de cada ser rumo ao crescimento único, ao crescimento espiritual, rumo ao Éden, rumo ao Nirvana, rumo à cristificação, à lucificação. Esses conhecimentos são
o caminho. O caminho, a verdade, a vida, as palavras que o Cristo disse. Esses conhecimentos que nos são colocados à cabeça de forma curiosa até mesmo, nos permitem ver que temos muito mais a aprender com nós mesmos do que podemos imaginar, que sabemos muito mais do que podemos admitir, que esses dados, essas informações nos vêm de uma forma tão curiosa que notamos estar tomados, levados a pensar desta forma, levados a pensar tais coisas que nunca entenderíamos, nunca pensaríamos. Algumas dessas vezes achamos que estamos ficando loucos, porque são ideias muito absurdas dentro do nosso esquema de pensamento, dentro de nosso estudo. Mas não. São ideias, são observações, são conhecimentos que nos vêm, que será útil um dia, que é útil hoje, mas nós não sabemos para que ainda. Então, muitas vezes falamos sozinhos até, porque precisamos que, estranho dizer isso, precisamos que os nossos ouvidos ouçam certas verdades. Mas se vier de outra boca, de outra pessoa, nossos ouvidos não vão crer, nós não vamos crer. Então, nossos lábios começam a falar para que nossos ouvidos captem e o cérebro compreenda, o cérebro entenda. Estranho dizer isto, mas é uma verdade que eu já percebi, que notei, que achei estranho, mas com uma certa profundidade é uma verdade. Nada mais tenho a dizer, apenas que quando estou falando, não sei a frase que virá a seguir. Não sei quanto tempo irei falar. Não sei nem mesmo do que estou falando. Sigo minha intuição e as frases que me vêm à cabeça. Sou sincero no que falo. Sou sincero em dizer que não sei o que eu estou falando. Só saberei o que estou falando quando ouvir o que acabei de gravar. Curioso e engraçado, mas é a verdade. A verdade é que um dia eu saberei por que tem que ser desta maneira, por que tenho de fazer desta forma. Mas digo uma coisa, agradeço